Como calcular corretamente o consumo de suplemento dos seus animais. Meu nome é Alexa, sou zootecnista aqui da Gerarpec e vou fazer esse cálculo junto com você. Vamos supor que nesse exemplo a gente tem animais machos entrando aí nesse protocolo nutricional com 270 quilos e a gente tem o objetivo de ganhar 1 quilo ao dia, num período de 90 dias. Bom, já fazendo essa conta, 1 quilo vezes 90 dias, a gente vai ter um peso final previsto nesse protocolo de 360 quilos. E aí, para fazer isso, vamos supor que você vai usar um suplemento proteico energético de alto consumo, que o consumo dele é 0,7% peso vivo, ou mais comumente aí você pode ouvir 0,7 quilos para cada 100 quilos de peso vivo, ou 700 gramas para cada 100 quilos de peso vivo, ou 7 gramas para cada quilo de peso vivo. É tudo a mesma coisa, ok? Bom, qual vai ser o consumo inicial desse animal? O consumo inicial você vai encontrar multiplicando o peso inicial pelo consumo, que é 0,7% do peso vivo. A gente vai achar o número de 1,89 quilos. Só que 1,89 quilos é a quantidade que você deve colocar lá no coxo? Não, porque os nutrientes estão contidos na matéria seca. E a matéria seca desses suplementos, geralmente aí está em torno de 90%, ou seja, vamos supor, tem o saco é 30 quilos. Dos 30 quilos que tem lá, 90% é matéria seca, que é onde estão os nutrientes, e tem 10% de umidade. E você tem que colocar no coxo a quantidade que vai corresponder à quantidade de nutrientes que ele precisa. Então, o que você vai fazer? Vai pegar 1,89 e dividir pela matéria seca. Assim, você vai encontrar a quantidade de matéria natural, que a gente chama que deve ser colocada lá no coxo. Bom, gente, e aí o que acontece? À medida que o peso do animal aumenta, o consumo dele aumenta. O consumo, ele é em função do peso vivo. Então, eu vou fornecer 2,1 quilos do início ao fim? Não vou fornecer do início ao fim, porque meu animal está crescendo, as demandas nutricionais dele também estão crescendo. E aí, para eu saber qual que é o consumo médio no período? Para isso, eu vou considerar o peso inicial, que a gente falou lá que era 270 quilos, vou somar com o peso final e dividir por 2. Assim eu acho o peso médio. 270 mais 360 dividido por 2, a gente vai encontrar o peso médio de 315 quilos. Aí, como que a gente faz para encontrar o consumo médio no período? A gente pega esse peso médio, multiplica pelo consumo do suplemento e aí a gente vai encontrar 2,2 quilos. Só que aí, como a gente explicou anteriormente, para encontrar quanto que a gente vai colocar de comida lá no coxo, a gente tem que dividir essa quantidade aqui pela matéria seca. Você pode considerar 90%. E aí, lá no coxo, você vai colocar 2,45 quilos. Esse é o consumo em matéria natural, que a gente considera matéria seca, mais a umidade. E em 90 dias, quanto que um animal desse vai comer? Em 90 dias, você pega essa quantidade média que você encontrou e multiplica por 90 dias. Aqui você vai encontrar 220,5 quilos de suplemento. Essa quantidade aqui é a quantidade que você deve considerar quando você vai comprar, quando você vai fazer seu planejamento nutricional. Vamos supor que eu quero comprar aí a quantidade total que eu preciso no meu período. Então, você vai ter que considerar a quantidade em relação ao peso médio dos animais e o consumo médio no período, tá bom? E é sempre interessante você considerar aí também uma perca, já que pode acontecer de algum saco rasgar, pode lá na sua própria propriedade, ou acontecer de desperdício no coxo, então pode ter uma perca, então você sempre compra um pouquinho de sacos a mais, tá? Para garantir que não vai faltar. E aí, vamos lá. Mas eu quero fazer um ajuste mensal aí em relação ao consumo dos meus animais. O ideal é você pesar seus animais mensalmente para que você saiba quanto que eles ganharam e você fazer o ajuste em cima do peso médio, do peso que eles ganharam e o peso que eles estão, ao final daqueles 30 dias, Você fazendo essa pesagem a cada 30 dias seria o mais ideal. Mas aí vamos supor, vamos fazer uma conta de 30 dias, quanto que eu poderia fornecer, estar seguro aí dentro de 30 dias. Bom,
Suponhamos aqui no mês 1, que a gente já encontrou um consumo inicial de 2,1 quilos de suplemento. Por quê? Esses 2,1 nós achamos naquela conta inicial, já que os animais estão entrando com 270 quilos. Só que ao final do mês, espera-se que esses animais tenham ganhado 30 quilos. Ou seja, eles não estão mais com 270 quilos, eles ganharam 30 e vão para 300 quilos. Esses 300 quilos multiplicado pelo consumo e dividido pela matéria seca, vai me gerar aqui um número de 2,3 quilos. Essa aqui é a quantidade que você tem que colocar no coxo, tá? Ou seja, o que a gente pode fazer? Considerar um consumo médio. A média de fornecimento, como que eu vou encontrar? Somando 2,1 mais 2,3, que é o consumo ao final dos 30 dias, e dividindo por 2. Você acha o consumo médio de 2,2 quilos por cabeça. Então, você pode estar fornecendo no coxo durante esse primeiro mês 2,2 quilos por cabeça. E você pode estar fazendo isso daí, tá? À medida que passar os meses, você vai fazendo esse ajuste, considerando sempre o peso inicial, mais o peso final que você espera. E aí, sempre interessante, né? Pesar os animais. Mas se você não tiver balança, você tem que ter pelo menos, né, esse senso crítico aí de entender que os animais estão ganhando peso, logo o consumo deles deve aumentar. Você não pode ficar somente no consumo inicial. A exigência nutricional desse animal está aumentando. E um exemplo é que vamos supor que você tenha 100 cabeças. Quanto você vai precisar colocar lá no coxo? São 100 vezes 2,2 quilos, né, na média por dia. Isso vai dar 220 quilos. Suponhamos que a sacaria desse produto que você está utilizando tem 30 quilos. Você vai precisar na média aí de 7,3 sacos por dia. Lembre-se que essa conta pode ser o diferencial no seu resultado. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui e se tiver mais dúvidas, comenta aí que a gente vai estar produzindo ainda mais conteúdos como esse.